Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o vídeo aí com o jogo aberto, falando muito sobre Rafael Veiga. Sim, rapaziada, quase tudo certo, tudo encaminhado para ele ir, sim, para o América do México. A gente vai acompanhar um trecho do PVC também falando sobre essa transferência do Veiga. E fechando o vídeo, rapaziada, a gente vai trazer um corte aí do Fala Fonte, falando muito sobre a situação de John Arias. Com a saída do Rafael Veiga, o Palmeiras intensifica os seus esforços para a contratação do colombiano. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Mas o assunto é Palmeiras, porque Rafael Veiga fez duas coisas importantes. A primeira, renovou contrato com a equipe do Abel Ferreira, e a segunda é que será emprestado para o futebol mexicano. O adeus de um ídolo cada vez mais perto. A saída iminente de Rafael Veiga para o América do México é o fim de uma história única. Meu avô, ele era muito palmeirense, né? Pela última vez que eu vi ele, eu cumprimentei ele. Quando eu tava saindo, ele pediu pra eu voltar. E quando eu voltei, ele falou assim: Rafa, vou te pedir uma coisa. Se você tiver oportunidade, joga no Palmeiras, tá? O pedido do avô se transformou em um dos capítulos mais lindos de um jogador com a camisa alviverde. Entre os 20 que mais atuaram pelo Palmeiras na história, Veiga tem mais de 100 gols. E é o maior artilheiro do século XXI e do Allianz Parque. É também o segundo que mais ganhou títulos em todos os tempos, com 11 conquistas, ao lado de outros ex-companheiros e atrás de alguns deles. Veiga será lembrado, aliás, como o cara das decisões. Foram 22 finais e 12 gols. História que pode ter um desfecho nesta semana com a transferência por empréstimo para o América confirmada. O Palmeiras acertou ainda uma opção de compra para ser exercida pelos mexicanos até o fim do ano. Antes de liberar o jogador, se certificou em renovar o contrato, que ia até março de 2027 e agora está firmado até o fim de 2028. A ideia é que Veiga não possa sair de graça. Com a saída, Rafael Veiga se junta ao Everton, Micael, Facundo Torres e Aníbal Moreno. Os jogadores que deixaram o elenco nesta temporada. Time que até aqui só tem um reforço, Marlon Freitas. E olha que a torcida tá cobrando. Até porque com 7 gols sofridos em 6 partidas na temporada, o sistema defensivo do Palmeiras está em alerta. O gol contra de Kelvin, a bola embaixo das pernas de Carlos Miguel. Depois da furada de Murilo, foram mais capítulos de uma sucessão de erros individuais e coletivos que acontecem desde a temporada passada. São erros não forçados e que nós devemos evitar e temos que trabalhar em cima deles para que na próxima não aconteçam deste jeito. É, Abel, mas a pane defensiva não é pontual. Neste Paulista mesmo, o Palmeiras vacilou no gol de bola parada de Bobadilha no clássico contra o São Paulo. Também contra o Novo Horizontino, goleada por 4-0, jogo que teve até erro de saída de bola de Luiz. Ano passado, além da falha na final da Libertadores, que resultou no gol de Danilo do Flamengo, o torcedor teve que ver os gols de Latereio, de Reinaldo do Mirassol e Marcos Rocha do Grêmio. Ainda um momento inexplicável de Everton na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea. E a cabeçada de Aníbal e Martínez na Copa do Brasil, em partida que resultou na classificação do Corinthians. Ainda problemas defensivos importantes contra o Flamengo no Brasileiro. Tudo isso somado resultou na primeira temporada sem título de Abel Ferreira no clube. Tem tudo a ver com o processo, tem tudo a ver com aquilo que tu acreditas. O que nos define não é se perdemos ou ganhamos, é a nossa atitude. Falhas defensivas, coletivas e individuais. Jogadores indo embora. Insegurança e dúvidas. Qual é a principal questão para o Palmeiras corrigir em 2026? Edu Dracena, quer dizer que temos uma data especial nessa sexta-feira. Por favor, relembre o que aconteceu. É, há 5 anos atrás, né, Renata? É o título da Libertadores, né?
no Maracanã, ali o palco ali que todo mundo gosta de jogar, e você conquistar um título tão importante como é da Libertadores, isso realmente fica marcado na vida de todos. Então, hoje se completa 5 anos desse título aí. Então, eu estava aí no Maracanã, estava ali atrás do banco de reserva ali, fiz parte desse elenco aí, né, como assessor técnico do Palmeiras. Então, foi um orgulho muito grande de estar junto ali. Agora, falando um pouquinho aí do Rafael Veiga, Renato, ele deixa um legado muito grande. E é até breve, não é um tchau. Um até breve, tanto é que ele acaba renovando seu contrato, para quem sabe, de repente, ele volta para o Palmeiras novamente, porque é um jogador que deixou um legado, um jogador vitorioso, um jogador que dispensa comentário, é um palmeirense, né? Sempre ele disse isso, e fez jogadas, gols, e deu muitos títulos ao palmeirense. Então, Veiga, que você possa ter boa sorte, gosto muito de você. Você é um cara que, dentro e fora de campo, é um cara maravilhoso, um cara de família, íntegro. Então, que Deus possa te abençoar, boa sorte, e quem sabe a gente possa se reencontrar novamente. E o Palmeiras vai deixando aqueles jogadores tão importantes de títulos e conquistas na história, e agora vem reformulando o seu elenco. O Palmeiras acerta em emprestar o Veiga para o América do México? Sim. Não. Deveria ficar. Não deveria ser vendido. Beleza? Por quê? Olha o que está acontecendo. O Veiga vai sair, já tá certo. Só que tem esse detalhe que o Palmeiras renovou o contrato com ele antes de encaminhar esse empréstimo para o América do México. Ele vai ser emprestado até o final do ano com opção de compra e os salários pagos todos pelo América. Se o time mexicano não quiser ficar com ele, ele volta para o Palmeiras e fica até o fim de 2028. E aí, PVC, considerando essas condições, é um negócio acertado do Palmeiras? Eu não vou... Eu fiquei pensando uma coisa que, na verdade, eu estou errado de ficar pensando, Domi. Fiquei pensando em fazer um empréstimo na Crefisa, porque a Leila não está cobrando nada pelos empréstimos. Mas aí depois eu fiquei pensando que não, porque a Leila não está cobrando nada dos empréstimos como presidente do Palmeiras, não como presidente da Crefisa. Como presidente da Crefisa, acho que a Crefisa cobra juros. Normal, é o mercado, né? É assim que funciona. Eu acho que tem duas coisas aqui. Eu acho que deveria cobrar uma fatia de empréstimo, como o São Paulo tentou cobrar do Corinthians pelo Alisson. E o negócio seria mais vantajoso para o Palmeiras. Mas o que está acontecendo, basicamente, me parece, é que o Palmeiras decidiu mudar o time e está faltando muito pouca coisa para mudar completamente o time campeão de 23. E os jogadores, percebendo isso, entenderam que está chegando. Vocês querem mudar o time, nós vamos embora. Beleza. Então me deixa aí. E aí o Palmeiras fala, então vai. Então vai. Você quer ir? Quero. Então vai. Tranquilo. Vai feliz. Seja feliz. Foi isso que aconteceu com o Everton. E é isso que está acontecendo com o Veiga. O Veiga queria ir. O Veiga quis ir. E aí o Palmeiras facilitou a saída dele. O problema é que o Palmeiras se desfez do time de 23 sem montar o time de 26. Porque o Palmeiras contratou jogadores em 25 para ter o time de 25 e 26 e o time até agora não aconteceu. É impressionante como ele é querido, né, pela torcida do Palmeiras. Eu vi muitas mensagens ao longo do dia falando sobre ele. Até o Gui Verde está falando aqui no nosso chat, Veiga ídolo, grande até na hora de sair. Ele se despede com 379 jogos, 108 gols, 53 assistências e 11 títulos, 2 da Libertadores, maior artilheiro do Palmeiras no século e artilheiro do Allianz. Um dos maiores ídolos maior artilheiro da história do Palmeiras em finais. Em finais. Não tem como não ser ídolo, né, Fabiola? Ele é um símbolo dessa geração vitoriosa do Abel Ferreira, né? E, além de tudo, palmeirense, né? Fala muito do avô dele, né? Palmeirense, enfim, tem uma identificação muito grande aí do jogador com a torcida. Mais ou menos o Rafinha chegando no São Paulo, né? Também que é São Paulino, então ele fala que sabe que o torcedor sente, é muito diferente.
quando o torcedor sai da arquibancada e vai jogar no time do coração dele. É diferente, o Guinegão no Corinthians, enfim, a gente ainda tem alguns exemplos, né? Então ele é um jogador, além de muito vitorioso, que jogou muita bola, muito técnico, e é um jogador palmeirense, é um jogador que ama o Palmeiras desde sempre, desde criança. A gente viu aí, a gente está mostrando as imagens, ele com a bandeira do Palmeiras pequenininho. Isso faz muita diferença para o torcedor. Agora, o motivo do Palmeiras ter aumentado o tempo dele de contrato, Domi, é porque tem muitas cláusulas para compra, né? Então, o América do México pega esse empréstimo agora, mas assim, se o Veiga entrar no campo e der 3 pulinhos, o América do México tem que comprá-lo. Se ele entrar em campo e coçar a orelha, o América do México tem que comprá-lo. Então, são muitas cláusulas de compra que vai ser muito fácil de ser batida. E por isso que o Palmeiras aumentou o tempo de contrato com ele, que terminava em 2027, março. O Gui Verde mandou mais um aqui, ó. O Palmeiras ganha com alívio na folha e abre espaço para a chegada do outro meia, e o Veiga ganha porque vai respirar novos ares e pode voltar no futuro. Sim, mas a questão é, vai trazer outro meia? Porque já liberou sem custos o Everton, o Marcos Rocha e o Mike, né, PVC? É pro torcedor palmeirense se preocupar? Eu acho que a preocupação não é por tem então que trazer outro meia. Já trouxe pensando na sucessão. O problema é que a sucessão não está dando certo. Pode vir a dar certo. Não, mas se não está dando certo, tem que trazer outro, né? Aí você vai ficar comprando, tem que comprar certo. Se você comprar errado. Nesse momento, informação. O Palmeiras quer contratar um zagueiro com urgência. E o jogo de ontem, eu não vou dizer que o jogo de ontem aumentou a urgência, mas o entendimento é de que o Murilo não vem bem há muito tempo, é pura verdade, né? O Murilo não vem bem há muito tempo. E precisa de um outro zagueiro. O Palmeiras não está pensando nesse momento em contratar um novo volante. Mas o Palmeiras precisa, especialmente de um zagueiro, e o meia seria o Arias. Só que o Arias é muito difícil de vir. Então, e o Palmeiras tem um entendimento de que no ano passado, ou pelo menos gente dentro do Palmeiras tem o entendimento de que no ano passado foram feitas apostas muito caras, como Facundo Torres, que já foi embora, como Mikael, que já foi embora. Então não é para você trazer um zagueiro, é para trazer um zagueiro, de seleção brasileira, de Copa do Mundo, de Champions League. Não é para trazer um Mikael que depois de 6 meses ninguém quer ver pintado de verde para jogar. E aí não é muito fácil de ir para o mercado. É o que eu falo a vida inteira. Se você vendesse o Alan por 40 milhões de euros, contrataria 2 jogadores de 20. Não contrata. Porque não tem esse jogador no mercado. Quem tem esse jogador não vende. Ô PVC, mas para a gente encerrar esse assunto Palmeiras, com esse elenco que tem agora, porque a gente não sabe se vai contratar mesmo e se vai contratar alguém bom, como você disse, né? Como é que fica a briga por algum título nessa temporada? O Palmeiras pode contratar mais jogadores, mas não vai contratar gastando 700 milhões como fez no ano passado. O Palmeiras contratou 40 jogadores nos últimos 6 anos, 12 no ano passado. Não vai ser a festa do Caqui de novo, que foi no ano passado. Não vai ser. Agora a responsabilidade de montar um novo time com os jogadores que foram contratados é de quem contratou. Isso passa pelo Abel. Vamos pegar um exemplo. Eu adoro falar isso aqui. Time bom consagra jogador ruim. Time ruim enterra jogador bom. Olha o Mateuzinho e o Matheus Bidu. O Corinthians perdeu ontem, então hoje é menos. Mas ontem de manhã, eu fui almoçar, o cara falou assim: cara, o Mateuzinho e o Matheus Bidu estão jogando muito. Porque montou o time. Time bom consagra jogador ruim. Time ruim enterra jogador bom. Então tem que montar o time. O técnico tem que conseguir tirar o máximo, fazer o Maurício jogar como Veiga. Mas aí, será que está na hora então de mudar o técnico? Não, acho que não. Acho que a responsabilidade foi dada para o Abel. E aí, Achei Pedro? que você ia mandar para o Pedro. Eu queria. O Pedro Rio, eu falei, quero ver o que o Pedro vai falar dessa. Não, eu acho que não. Acho que hipótese alguma ainda não é hora de se cogitar
a troca do Abel. Eu acho que é o momento, eu concordo com o PVC, de se cobrar. Ele recebeu várias peças, vários reforços, é um elenco bom. É difícil ele fazer o Maurício jogar como o Veiga, porque a verdade é que ele não vinha conseguindo fazer nem o Veiga jogar como o Veiga, né, no ano passado. Mas eu não acho que o Palmeiras hoje está numa situação que precisa sair para o mercado e gastar milhões para contratar. Precisa realmente fazer 2, 3 contratações pontuais, acertar. O PVC falou do zagueiro, né? O Palmeiras tem um zagueiro da Costa do Marfim, que é o Koné, que é jovem, super técnico, tem 1,93 m, que é considerado uma aposta grande de futuro lá dentro. É um cara que pode, de repente, aí ganhar minutos. Essa posição do meio, acho que o Maurício não convenceu ainda, mas o Palmeiras é mais uma questão de ajuste e de encontrar o time do que sair para o mercado fazendo loucuras. Claro, a parte o caso do Arias, que seria um reforço muito bom, um reforço de peso, se tiver a possibilidade de vir. Aí eu acho que o Palmeiras tem que investir pesado. Mas fora isso, é ajustar o time, rodar o elenco para fazer uma temporada legal, porque tem time e teve investimento para isso. Sobre o Veiga, bom, a informação que a gente trouxe é que o empréstimo estava mesmo encaminhado, não era, né? O Palmeiras e o América do México chegaram a um acordo. A informação que eu recebi é que o Palmeiras ele recebe $1,5 milhão pelo empréstimo. Pelo transfer, né? Isso. E depois o valor fixado é de $6 milhões, que no final... $6 milhões e $200 mil, tá? Esse é o valor, $6 milhões e $200 mil, que no final do ano, até o dia 15 de dezembro, o América do México tem para confirmar se vai querer permanecer com o Veiga ou não. Então agora o América assume o salário do Veiga. A Estela tem que se contentar e entender toda essa situação do Veiga, né? Ela vai ter que achar um novo ídolo no Palmeiras. Sobrou o Gomes. Sobrou? Da geração, daquela geração campeã de Libertadores, não é isso? Como é um empréstimo e não é uma obrigação de compra, é uma opção. Não é uma obrigação de compra, é uma opção. É uma opção de compra. E a informação que eu recebi é que não tem aquela questão de metas, do tipo, isso. Fez tantos jogos, é obrigado a comprar. Não existe isso. Até por isso, o Palmeiras não planeja, assim, aquela super despedida como foi. Óbvio que os outros jogadores estavam se despedindo de verdade, né? Isso. Então não tinham mais contrato, né? É uma saída que é até difícil ser tratada dentro do Palmeiras, né? Porque é um vai, mas você pode voltar. Como foi mais ou menos a do Dudu. É porque o Dudu ainda tinha uma um outra componente questão. pessoal ali, né? Tinha uma questão muito grave pessoal ali sendo discutida e tratada, e o Dudu, à época, pede para o Maurício Gagliotti para ser emprestado, né? Diferente do Veiga aqui, que é outra situação. Né? Sim. Mas você acha que ele queria continuar, Hernan? Eu não vou cravar isso, porque o próprio Veiga pode me desmentir. Mas, assim, eu sei que a família do Veiga, que é muito palmeirense, sente um pouco a saída dele. A família queria que ele continuasse. Evidente. Mas entende que talvez seja bom para ele, né? Estão falando aqui que a gente não falou nada do Palmeiras. Já falamos. Do Arias, né? Também. Acabamos de... Tem informação do Arias? Não, acho que não. Tem novidade? Arias. Não, né, Bruno Andrade? Temos algum detalhe de Arias aí? Temos algumas... Não, coisa rápida. Não, fortalecer a ideia de que o mercado na Inglaterra fecha na segunda-feira e fecha para entrada e saídas de jogadores. Então, se o Palmeiras tem pressa, urgência pelo Arias, que continua, como a gente tem dito frequentemente no Fala Fonte, ele é a cabeça dessa lista de jogadores que o Palmeiras pretende para reforçar o ataque, o negócio tem que andar rápido. Caso contrário, e aí é uma interpretação minha, tá? Para ficar bem claro. Porque se o Palmeiras conseguir contratar o Arias, por exemplo, no fim de semana, tem que ser feito isso no olhar do Wolverhampton, por Wolverhampton ter condições de ir ao mercado buscar um substituto. Porque se, por exemplo, chega na segunda-feira uma proposta e o jogador até tem interesse em sair, o Wolverhampton talvez freie a negociação porque não vai ter tempo hábil para contratar. Então é só uma interpretação minha de que o Palmeiras talvez se mexa mais agora por conta do fechamento em breve do mercado na Inglaterra. E um outro ponto muito rápido aqui é que, conversando com pessoas envolvidas nessa história, o Wolverhampton avalia o jogador, não que seja uma grande novidade, eu não sei se esse número específico saiu na mídia já, mas
entre 22 e 25 milhões de euros. Claro que o Palmeiras até pode barganhar e eventualmente conseguir sucesso oferecendo um pouco menos, mas a ideia do Wolverhampton é, se abrir mão do Arias, é por um valor entre 22 e 25 milhões de euros, entre 136 milhões de reais e 155 milhões de reais na cotação atual. Então tá respondido. Aí, ó. E o curioso GC, o pessoal falou que o Arias estava na capa. Eu não vi a nossa thumb, você viu? Não vi a thumb. Mas está atualizado aí pelo Bruno Andrade, então, e destacando essa questão do mercado lá fechar na segunda-feira. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão e essa janela de transferências. Claro, primeiro falando sobre o Rafael Veiga, tanto o Jogo Aberto quanto o pessoal aí da UOL, o PVC, falando muito sobre essa saída do Veiga por empréstimo. Só que o PVC falou uma coisa errada aí, você deve ter se atentado. Ele falou, não, a Leila não está cobrando nada. A situação do Veiga não é essa. Os outros jogadores não foram emprestados, foram liberados, né? O Veiga não, o Veiga vai ser emprestado. E lembrando que o Veiga tinha um contrato até março de 2027. Então, para quem acompanha o canal, vai saber. Eu falei aqui, para mim não vale a pena emprestar, sendo que no final do empréstimo ele já pode assinar o pré-contrato sem pagar nada para o Palmeiras. E aí não é questão nem do jogador. Claro que o América ia querer que ele segurasse a onda para chegar março e poder ficar lá de vez. Então, assim, o Palmeiras tomou o cuidado de renovar o contrato dele até o final de 2028. E no final do empréstimo, nesse ano, eles querendo fazer a compra, eles vão fazer uma compra e dar, sim, um lucro para o Palmeiras. Então, foi por isso que renovaram o contrato do Veiga. Caso o América e o Veiga queiram permanecer juntos, né, eles vão ter que pagar. O América, no caso, vai ter que pagar ao Palmeiras. Só que essa informação de 6 milhões e 200 mil euros, eu sinceramente acho um valor bem baixo. Mas a verdade é que hoje Veiga não está conseguindo desenvolver um bom futebol e o valor dele só vem caindo. Então, hoje, eu acho legal o empréstimo, eu acho que ele tem que respirar novos ares, para ele tentar voltar ao futebol dele de excelência. Quem sabe o Palmeiras liberando ele para lá com empréstimo, mas vai ter essa compensação de empréstimo de 1,5 milhão. Só que pode ser que ele jogue lá bem e quem sabe a gente queira ele de volta. Ele desbancar lá. Então, pode ser uma coisa boa tanto para o Palmeiras quanto para o Veiga. Novos ares, ele pode conseguir voltar a jogar bem e pode, quem sabe, voltar a vestir a camisa do Verdão. E vai dar um alívio na folha, como um comentário foi falado ali no programa do UOL, vai dar um alívio na folha, o Palmeiras também tentar novas contratações. E aí a gente entra na parte final aí, vídeo falando sobre o Arias. Cara, segunda-feira fecha a janela de contratações lá. Pelo que o Bruno falou ali, tanto de entrada quanto de saída. Então, é para ontem. O Palmeiras tem que intensificar, porque é o primeiro da lista. Mas a gente escutou muita repercussão na mídia, muita especulação, mas a proposta oficial não veio. Então, pode ser que o Palmeiras esteja esperando aos últimos dias para fazer a proposta razoavelmente boa. Pode ser no mínimo aí os 22 milhões, igual foi falado, para o Fluminense não conseguir bancar. E a gente tem que lembrar que o Fluminense tem a prioridade na compra. Como funciona essa prioridade? O Palmeiras oferecer 22 milhões de euros, aí o Wolverhampton recebe a proposta e tem que informar o Fluminense. Ó, Palmeiras, Clube do Brasil, essa prioridade de compra é só para times do Brasil, tá? Então o Wolverhampton tem que informar. Palmeiras ofereceu 22 milhões de euros. Você tem para cobrir? Na verdade, nem cobrir, né? Igualar.
Ele não precisa cobrir. Se ele igualar, ele pode sim atravessar a negociação e trazer o Arias. Só que o presidente do Fluminense falou: não, a gente pretende, se ele for voltar para o Brasil, pretende exercer essa cláusula de prioridade de compra, mas vai depender do valor. Ele deixou muito claro: não tem dinheiro para oferecer 22 milhões para trazer o Arias de volta. Então, assim, fica na expectativa desses dias decisivos até segunda-feira. São dias muito importantes para essa definição do Arias vir ou não vir. Agora, zagueiro é outra novela. Se a gente não quer liberar o Nino até o meio do ano, o Palmeiras tem que correr atrás de outro zagueiro. Eu já falei muitas vezes aqui, tem o Barbosa aqui do lado, aqui no Rio de Janeiro. Pô, cara, você conseguiria contratar ele, que tá na mesma situação contratual que era o Marlon Freitas, só mais um ano de contrato com o Botafogo que não sabe, tá com o transfer ban, tá todo enrolado. Vamos fazer uma proposta direitinho, você conseguiria trazer. Mas, até então, o Palmeiras quer um zagueiro de fora, mas depois do jogo de sábado, cara, contra o Atlético Mineiro, com certeza a gente precisa de um zagueiro. No ruim de tudo, tem que ser o Fluxo titular, porque não dá mais para o Murilo. Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, você concorda, discorda, com a situação do Veiga, com a situação aí do Arias, o que você pensa sobre tudo isso? Então, compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação, com tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Para fechar mesmo é hypar o vídeo, rapaziada. Hype esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação para trazer tudo que está acontecendo no Palmeiras para você. E quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, que é um vídeo legal, que é um canal que não fica trazendo fake news. Então, você hypando o vídeo ajuda demais o meu trabalho. Então é isso, rapaziada. Valeu. Qualquer informação, qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Valeu. Um grande abraço.